e eu quero compartilhar com vocês esse case de prevenção de churn de uma operação de cartão de crédito, tá? Só para dar um contexto rápido, né? A gente está falando então de um cenário em que, a partir de um período sem usar o cartão, esse cliente ele é classificado como um risco de churn, e se ele chega no período máximo, ele é de fato um churn. Então o cartão é cancelado, aquele cliente sai da base, ele de fato deixa de ser um cliente daquele produto de crédito, tá? A gente atua para reter esse cliente na base, para entender primeiro por que ele não está mais utilizando o cartão e entender também como que a gente consegue reverter esse cenário, fazer com que ele volte a usar, tá? O que a gente fez então? A gente criou uma jornada de IA em que a gente entra em contato com esse cliente para mapear o motivo, fazer esse processo de reversão. E um destaque legal aqui é que a gente entrou como uma estratégia de digitalização desse player financeiro. Até o momento em que a gente entrou, ele fazia 80% dos contatos via outros canais, principalmente canal de voz ativa, ligação ativa, SMS e e-mail também. E aí o Clever começou representando 20% desses contatos para a gente fazer uma POC. E hoje a gente inverteu esse cenário. 80% dos contatos de prevenção ao churn acontecem através do nosso canal. Resumindo, a gente tem aqui uma overview, né, dessa nossa performance. Então a gente hoje consegue entregar 38% de retenção sobre a base total, com um CPC super alto, né? Quando a gente olha para CPC de players financeiros, normalmente eles rodam na casa do 20%, 25%, né? CPC é o contato com a pessoa certa. Existe uma dificuldade de players financeiros de falar com o cliente e a gente consegue superar isso e ter uma taxa de conversão super assertiva em cima desse universo de clientes que interagem com a gente. Outro ponto que a gente destaca é a experiência que a gente consegue gerar. Como a gente está falando de um modelo de linguagem natural, a gente consegue gerar um CSAT de 96 e ele vem crescendo, né? Então a gente estava em 90 em julho, 92 em agosto e agora 96 em outubro. E aqui tem alguns exemplos, né, de feedbacks, de como o cliente enxerga essa experiência, de quão satisfatória ela é. Porque ela costuma ser ágil, simples, não tira dúvidas ali, que consegue resolver o problema do cliente de uma forma rápida, no curto prazo, sem ele ter que fazer muito esforço. Então a gente usa inteligência artificial tanto para realizar a conversa, quanto para gerar insights e tomar decisões cada vez mais estratégicas e hiper-personalizar essa experiência de conversa. A gente consegue também gerar uma visibilidade de motivos de recusa, né? Então o cliente que ele não converte, por que ele não converte, em qual etapa da jornada ele para, ele converte porque ele decidiu não fazer, ele desengaja, como isso acontece. Isso dá para a gente oportunidades de reaquecimento de lead, né? Uma oportunidade de melhorar a jornada da operação e também de realizar melhorias de ofertas e de argumentos ali para contorno de objeção. A gente consegue gerar insights não só sobre a jornada de atendimento, né? O cliente ele recusa por causa daquilo e eu posso fazer um contorno de objeção, mas também insights sobre o produto, que permitem que o nosso player ele deixe o produto mais atrativo. Então aqui a gente tem um exemplo fácil, né? De um dos motivos do não uso do cartão era porque o cartão tinha sido extraviado. A pessoa pediu um cartão novo, ele tinha sido extraviado, o player não tem acesso a essa informação, ou a pessoa perdeu a senha. Quando a gente entra em contato, a gente consegue tanto resolver o problema do cliente e converter esse cliente, quanto entregar esse dado para que o player ele tome decisões estratégicas sobre como evitar a recorrência desse problema. A gente consegue evoluir a nossa performance porque a gente faz constantes testes, né? Então aqui dá um exemplo de melhora de corpo de HSM, que é a mensagem final, a mensagem inicial, desculpa. Então a gente saiu lá de uma taxa de interação de 29% para 40%, o que impacta muito positivamente a nossa taxa de retenção no final. A gente tem visibilidade também sobre aprendizados da conversa e como que isso está no mês a mês. Então, quantos por cento das pessoas elas desengajam? Lá em agosto a gente tinha 62%, em setembro isso diminuiu para 53%. A gente consegue ver por que esse cliente ele entende que não seria interessante para ele usar o cartão. Controle de gasto, se é uma questão de limite, e isso tudo impacta a tomada de decisão, tanto sobre o produto quanto para a jornada de conversa em si. E um último detalhe é o quanto essas operações elas vão se tornando mais maduras e transformando os times em times mais otimizados. A gente melhora a produtividade. Então, quando a gente olha lá para o comecinho da nossa operação, a gente tinha 75% de transbordo, que é o cliente que ele começa a interação com a IA
mas ele tem um problema que a IA não consegue resolver e ele vai para um time de atendimento humano. E como isso diminuiu ao longo do tempo, o que permite com que o time de atendimento humano ele seja mais produtivo, atue exclusivamente nos casos mais complexos, e o resto dos problemas e das dificuldades que existem no dia a dia, eles sejam resolvidos no modelo mais próximo de um modelo de autosserviço, o que impacta muito positivamente a produtividade dos times dos nossos clientes.